começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzidos pelos acadêmicos da quinta fase de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu na necessidade de ouvir boas histórias e dar destaques aos seus protagonistas. São pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça e a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo. A realização é da FURB TV. No programa de hoje, recebemos o jornalista Moisés Stucker. Moisés trabalha há 25 anos na TV e já atuou em diversas áreas do jornalismo. Cobriu a Copa do Mundo em 2010, na África do Sul, e ainda esse ano presenciou a tragédia no Rio Grande do Sul, fazendo a cobertura da cidade de Lajeado. Moisés, muito prazer em recebê-lo no nosso programa. É um prazer ter você aqui. Oi, Johanna, tudo bom? Prazer é meu dividir toda essa experiência, dividir as histórias que o jornalismo proporciona na vida da gente, na vida de todas as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com o nosso trabalho e com a nossa realização profissional e pessoal, que é levar a informação aí para mais e mais pessoas que nos assistem todos os dias. Obrigada, Moisés. E a gente começou falando sobre a sua atuação ali no Rio Grande do Sul. E conta pra gente um pouquinho da sua experiência jornalística lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado. Bom, sempre que a gente vai fazer uma cobertura de uma tragédia, é uma tarefa muito difícil, né? Porque além da gente ter que se preparar psicologicamente, a gente não sabe o que a gente vai encontrar numa cena, num cenário desse, a gente também tem que estar muito preparado profissionalmente para encarar de uma maneira muito profissional e levar a informação de uma maneira mais, como é que eu te digo, uma maneira mais reta e mais objetiva para o telespectador. Porque é muito difícil a gente, como jornalista, a gente não se envolver e não transpor essa barreira do ser humano cobrindo uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul, né, de uma magnitude tão grande. Então, quando a gente chegou lá em Lajeado, para começar foi difícil de chegar, né? 700 quilômetros que a gente levou aí cerca de 13 horas para percorrer, muitos desvios, barreiras nas estradas, chuva o tempo todo na estrada. Então, quando a gente chegou e a gente viu a dimensão daquela destruição no estado gaúcho, eu e o cinegrafista Jair, que é a muleira que me acompanhou nessa semana que a gente ficou lá no Rio Grande do Sul, a gente se ligou de que aquilo era muito maior do que as pessoas, os jornalistas, os profissionais envolvidos, as autoridades conseguiam dimensionar, porque uma coisa é você ver na televisão, você escutar no rádio, você ler uma notícia no jornal, na internet, num portal, e outra coisa é você estar lá dentro, você está vivendo aquilo. Então, se preparar para transmitir essa notícia de uma maneira muito profissional é um desafio muito grande para nós jornalistas. Então, sempre é uma experiência muito impactante, é uma experiência muito desafiadora e é uma experiência assim de que você tem que estar muito preparado, né, para não se envolver de uma maneira de que, por exemplo, assim, durante uma transmissão ao vivo, você acabe se emocionando de um jeito que você não consiga transmitir essa notícia, né? Porque é muita tragédia, é muita destruição. Então não tem como você não se envolver, não tem como você não se colocar na pele daquela pessoa que foi atingida. Por exemplo, a gente passando por diversos locais lá destruídos, a gente viu crianças no chão procurando brinquedos, tentando, sei lá, se divertir de alguma maneira. E isso impacta de um jeito na nossa vida, de que e se você não está preparado para levar isso para a população de uma maneira mais profissional, você acaba se envolvendo e teu trabalho fica prejudicado. Mas eu acho que a grande questão de uma cobertura dessa é realmente assim, é você estar aberto a encarar esse desafio de transmitir aquilo que você não queria ver, você não queria noticiar, mas que você é obrigado a falar e é obrigado a transmitir de uma maneira mais profissional do que pessoal. Você já tinha presenciado algo nesse sentido, como a tragédia do Rio Grande do Sul? Não, foi a primeira vez quando aconteceu, por exemplo, em 2008, 2011, aqui, eu não estava aqui, né, eu me formei aqui na região, em Itajaí, morei minha vida toda em Balneário Camboriú, conheço Blumenau há muito tempo,
mas eu estava lá em Curitiba nessa época de 2008 e 2011. Quando aconteceu aqui, eu só via pela televisão. Eu era um telespectador. Apesar de já trabalhar na área, eu era um telespectador. Então, eu nunca vi coisa igual, sabe? A mesma sensação que eu tive quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, por exemplo, de ver as notícias aqui do Brasil, por exemplo, a faixa de Gaza sendo atacada daquele jeito, a guerra da Ucrânia com a Rússia, sabe a sensação que a gente teve quando a gente chegou lá? É de que jogaram uma bomba naquele lugar e destruiu tudo, tudo se acabou. Então, eu nunca presenciei uma destruição tão grande quanto essa do Rio Grande do Sul. Quem vivenciou, por exemplo, os profissionais aqui de Blumenau que estão no Rio Grande do Sul para ajudar a reconstrução da cidade, a limpeza, os profissionais da prefeitura, voluntários, que trabalharam aqui em 2008 e 2011, eles falaram, nada se compara. O que a gente está vivendo hoje no Rio Grande do Sul é muito maior. Então, só por meio desses depoimentos, você já vê o que foi, você consegue imaginar o que foi essa tragédia do Rio Grande do Sul. E até ali no começo você comentou que tem que estar firme, né? Mas como é que você se prepara psicologicamente para isso, assim? Como é que escreve uma notícia sem acabar não se envolvendo, não tornando ela sensacionalista, talvez? Eu acho que o tempo, a caminhada e a tua experiência vai te deixando mais cascudo, vamos dizer assim, mais preparado para certas situações, para tu encarar algumas situações de rua, por exemplo, de improviso, de momento e de saber separar, né? Separar, agora eu preciso escrever, agora eu preciso ser o jornalista, eu preciso ser o profissional. Eu não posso pensar que poderia ter sido com alguém da minha família, que poderia ter sido a minha filha que estava ali, poderia ter sido eu. Não. Eu tenho que estar preparado profissionalmente, eu tenho que estar com a cabeça muito tranquila e muito firme. Eu acho que se apegar também em algumas coisas, por exemplo, eu me apego muito em Deus. Né? Tem pessoas que se apegam em outras coisas, mas eu acredito muito em Deus e me apego muito, né, nessa força e peço mesmo em orações para que Ele me dê sabedoria e discernimento para encarar certas situações no nosso mundo profissional. E chegando lá em Lajeado, né, até mesmo você comentou que foi até difícil chegar lá na cidade, mas chegando lá não tinha fontes, né, não tinha nada agendado. Como é que foi os teus primeiros passos, assim, com quem eu converso, para onde eu vou, como é que foi a tua orientação, assim? Isso é muito interessante, é boa a tua pergunta, assim, porque é uma preocupação que geralmente as pessoas que estão começando na vida profissional, elas têm, né? Como é que eu vou me virar? Na verdade, também a questão, a experiência te dá cancha para isso, né? A gente chegou lá, não tinha fontes nenhuma, mas, por exemplo, eu já cheguei lá, já emendei numa secretaria de obras, já peguei o telefone do prefeito, já peguei o telefone da assessora de imprensa, enfim, já fui buscando contatos que pudessem me embasar para que eu pudesse gerar esses leads e essas fontes durante a minha estadia lá no Rio Grande do Sul. Então, nas primeiras horas que eu e Jair a gente começou a chegar lá, eu já tinha alinhado com a assessora de imprensa uma entrevista ao vivo com o prefeito, então a gente chegou na noite de uma segunda-feira, terça-feira, 6h30 da manhã, já estava ao vivo com o prefeito falando sobre os serviços e sobre a situação do Rio Grande do Sul e sobre essa ajuda que Santa Catarina levou. Porque a experiência te leva a isso, sabe? Eu acho que você já fica meio carudo, assim, né? Olha, eu preciso já chegar lá pelo menos contando uma história. Então, o meu objetivo era esse, é já chegar no outro dia de manhã, cedo, ao vivo, eu já ter uma história para contar. Porque a expectativa de todos era essa. Então aí eu emendei essa entrevista com a assessora, com o prefeito, aí já do prefeito a gente já consegue os contatos da assistência social, dos bairros mais atingidos, das pessoas que estão trabalhando nos locais. E aí você chega já, você já vai, você já aponta suas flechas para os caminhos certos, para a notícia certa, onde está acontecendo, onde é que estão limpando, onde é que foi mais atingido. E aí, lá você tem, por exemplo, 500 histórias para contar. Você chega num local, você vê lá o tiozinho limpando o comércio, você vê as pessoas tirando os entulhos de dentro das residências, enfim. E ali, de uma história, você tem
já gancho para umas 3, 4, 5, 10 histórias. Aí começa a ficar mais fácil, você começa a conhecer o lugar, a mapear e a contar histórias, que é isso que é a arte do jornalismo, né? É contar história. E qual foi a história lá do Rio Grande do Sul que mais te chamou a atenção, que te lembra até agora, até hoje? Foi uma história que veio daqui, na verdade, um dos servidores do SAMAI de Blumenau, que está lá desde o dia 14, eles estão lá ainda, ele foi para lá e o filho dele, que tem autismo, ele disse assim, papai, eu preciso entregar um presente para um menininho que perdeu tudo na enchente. Daí esse servidor levou um caminhãozinho verde e a gente conseguiu saber dessa história porque dentro do caminhão caçamba, na frente tinha um caminhãozinho verde. Aí vem o teu olhar de jornalista, né? Tu tem que estar atento para tudo, né, a todo momento. E eu vi aquele caminhãozinho e me chamou a atenção. Eu falei, o que esse caminhãozinho está fazendo dentro do caminhão caçamba? Aí perguntei para o motorista, o que esse caminhão está fazendo? Ele me contou, olha, meu filho que pediu para eu trazer esse caminhão, para eu entregar para alguma criança que perdeu tudo. E ali surgiu a história mais impactante, mais emocionante que eu pude contar lá no Rio Grande do Sul. A gente conseguiu então o contato do pai, da mãe, do filho. Esse filho gravou um vídeo aqui de Santa Catarina e enviou para o Rio Grande do Sul. A gente conseguiu o contato da família que perdeu tudo, que estava num abrigo, e a gente uniu essas histórias e conseguiu construir uma reportagem muito emocionante, muito bacana, do momento da entrega desse caminhãozinho e esse gurizinho daqui falando, né, agradecendo e mandando boa sorte, dizendo que está entregando de coração, e o gurizinho lá do Rio Grande do Sul agradecendo esse presente. Então, esse foi o momento mais impactante, mais marcante para mim nessa cobertura de uma semana que eu tive lá no Rio Grande do Sul, em Lajeado. Que história bacana, Moisés. E agora que a gente comentou, né, todas essas histórias, infelizmente, sobre tragédia, você também fez a cobertura do ataque à creche que aconteceu aqui em Blumenau, né? Conta um pouquinho também pra gente como é que é administrar também toda essa tragédia. Essa foi difícil, tá? Essa foi difícil porque eu tenho uma filha e eu não imaginava qual cenário que eu ia encontrar naquele 5 de abril de 2023. E quando a gente chegou na frente da creche Cantinho Bom Pastor, que a gente viu aquele desespero, aquela quantidade de ambulâncias, parecia uma cena de filme. Sabe aquelas cenas de filme ou aquelas reportagens dos Estados Unidos ou dos países da Europa onde acontecem muito esses atentados e você não imagina que vai acontecer aqui no Brasil? Quando eu me deparei com aquela cena, eu falei, ué, tá acontecendo isso aqui na nossa frente? Perto da minha casa, inclusive. Eu moro ali pela região e eu lembro que até hoje, que eu estava numa transmissão ao vivo com o César Filho no Hoje em Dia e narrando o que estava acontecendo, né? O César, estamos aqui na frente da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, aconteceu isso e aquilo. E a gente foi narrando, uma cancha que a gente ganha muito assim com o trabalho de rádio, é você ir contando o que está acontecendo, você vai narrando no improviso. E eu estava fazendo isso e daqui a pouco passa um homem na minha frente assim, e eu falei, ó, César, inclusive aqui deve ser um pai carregando uma mochila de um filho, só que eu falei aquilo assim de uma maneira tão natural, empolgado com a situação e narrando. Aí aquele homem olhou para mim chorando e fez assim com a cabeça. Era um pai que tinha acabado de perder o filho. Cara, naquela hora eu devolvi para o César e falei, não consigo mais. Eu comecei a chorar e foi, eu acho que um dos momentos mais difíceis profissionalmente para eu administrar. Essa cobertura daquele atentado na creche. A gente perdeu muito, a gente não acreditava no que estava acontecendo. Não foi fácil de mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Porque várias pessoas viram essa transmissão também em países como Espanha, como Holanda, por meio da Record Internacional. Então, não foi fácil contar para o mundo o que estava acontecendo aqui em Blumenau naquele dia. Um momento muito difícil não só para ti, mas como para todos os outros jornalistas, né? O papo está muito interessante e a gente vai dar um rápido intervalo e na sequência continuamos conversando com Moisés Stucker.
Vamos ser sinceros, não é só ter uma infraestrutura incomparável, é poder usar tudo isso para fazer a diferença e somar na vida das pessoas. Porque para formar a próxima geração de líderes, empreendedores e criativos, é preciso somar o estudo de casos reais com pesquisas que mudam o mundo. É saber que tem diferença entre ouvir falar e viver essa experiência. Escolha somar no seu futuro. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. FURB, graduação não é tudo igual. No programa de hoje estamos conhecendo um pouco melhor da história do jornalista Moisés Stucker. No primeiro bloco falamos da experiência na cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul e do ataque à creche, mas agora queremos saber um pouco como foi fazer a cobertura na Copa do Mundo em 2010. Moisés, conta pra gente. Bom, vamos lá, foi uma surpresa muito grata, né? Eu sempre, como jornalista, eu sempre fui muito curioso. Desde o início do curso de jornalismo, eu aprendi a fazer câmera, aprendi a editar, aprendi a produzir. Então, tudo que é jogo eu estava no meio, vamos dizer assim. Eu sou muito apaixonado por esporte, Johanna, sempre foi a minha vida. Então, o meu sonho era trabalhar em televisão com esporte. E quando eu comecei em Curitiba, em 2007, pela SBT, a única vaga que tinha era como jornalista de plantão policial de madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Mas foi como eu entrei. Durou 6 meses, mas entrei e foi o trampolim para ir para o esporte, graças a Deus, depois de 6 meses. E eu comecei a me dedicar a conhecer bem o esporte paranaense e surgiu essa oportunidade de o SBT do Paraná enviar um jornalista para cobrir a Copa do Mundo. Só que tinha que ser um cara que soubesse gravar, editar, fazer reportagem e falar inglês. Então fica uma dica, né, para quem é apaixonado por jornalismo, para quem é jornalista, eu acho que o inglês abre portas. Você saber, ou pelo menos falar o inglês, te abre uma porta gigantesca para esse nosso mundo da comunicação. E hoje o jornalista ele tem que ser muito dinâmico, né? Tem que saber fazer câmera, tem que saber editar, tem que se virar, vamos dizer assim. E essa foi a grande porta para eu poder ingressar na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. E foi a maior experiência minha profissional, né? Foram 60 dias acompanhando a seleção brasileira. Lá na Copa eu tive a oportunidade de entrevistar Cristiano Ronaldo, Parreira, quem mais? Alguns jogadores da seleção brasileira. Estava muito difícil de entrevistar, porque não é da época de vocês, mas para quem lembra de 2010, o Dunga, que era o técnico da seleção, ele montou uma barreira. Então ninguém conseguia, jornalista nenhum conseguia entrar no trem da seleção. Mas de vez em quando a gente conseguia uns furos e aí dava certo. Mas além de grandes nomes, Zidane, grandes nomes do futebol mundial que eu consegui conhecer e entrevistar, eu também consegui conhecer grandes nomes do jornalismo. Por exemplo, Uchoa, que é um grande jornalista esportivo, Max Uchoa, a gente trabalhou junto em alguns locais, a gente ficou lado a lado, aprendi muito com ele. O Pedro Bassan, que é na Globo também, jornalista de um coração enorme e de uma humildade tão grande. Então, a gente ter uma experiência internacional é justamente fazer parte do intercâmbio muito interessante num aprendizado. Por exemplo, eu consegui aprender com feras do esporte, né, com nomes assim de jornalistas internacionais, de Rede Globo, enfim, de Sport TV, que a gente conseguiu trocar experiências e para mim foi a minha experiência profissional maior de todas, né? 60 dias longe da família, longe de casa, comendo uma comida sul-africana que pra gente não é interessante, né? Imagina, ovo, bacon e feijão doce no café da manhã, ninguém merece. Meu Deus. Mas enfim, as pessoas acham que também é um mar de flores. É um mar de flores, você ir com tudo pago pela emissora, você conhecer um novo país, você está no meio de uma Copa do Mundo, que é um evento grandioso, mas também eu trabalhava 15 horas por dia, né? Eu trabalhava muito, porque eu chegava no local, fazia as imagens, aí contava a história, fazia o texto, abria o porta-malas do carro alugado, aí pegava o notebook, abria, descarregava o cartão, editava tudo e mandava editado para o Brasil. E em 2010 a gente não tinha essa facilidade que tem hoje.
Em 2010, por exemplo, hoje você grava tudo num iPhone, já sobe num servidor, num drive, já grava direto o áudio com um microfone bom no iPhone e manda para onde você quiser para editar. Naquela época não tinha. Mal e mal tinha o WhatsApp, estava começando, não tinha WhatsApp, então a comunicação era difícil, era por e-mail, era mensagem de texto, era ligação internacional. E para mandar o material era só editado, porque mandar bruto não tinha como. E subia num tal de FTP, não sei se é da época de vocês, Não. mas é tipo um servidor de que um arquivo de 15 mega demorava meia hora para subir. Né? Hoje você sobe um arquivo de 60 megas em Rápido. segundos no WhatsApp. Né? Então era uma dinâmica bem diferente para se fazer. Então a gente trabalhava bastante. Mas olha, aprendi muito, foi uma experiência fantástica. Aprimorei meu inglês, aprimorei as minhas habilidades de desenvolver o trabalho de jornalismo, de produção, porque eu era o produtor, é um orçamento muito enxuto, né? É diferente de uma, por exemplo, de uma grande emissora como a Rede Globo Internacional, que manda uma equipe. Por exemplo, a Glenda, que hoje apresenta na Band, ela era repórter na época da Globo, tinha ela e umas 20 pessoas de produção, maquiador, produtor, câmera, não sei. A gente estava com uma estrutura de uma pessoa. Né? Tava lá o Moisés com uma câmera, então você tinha que produzir todo o seu dia, você tinha que fazer a matéria, editar e mandar para o Brasil editadinho. Muito trabalho, mas foi maravilhoso. Então você chegou lá sem produção, sem nada, só chegou com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem, mas assisti todos os jogos do Brasil, isso valeu muito a pena. A gente fazia as matérias como a gente não tinha direito de imagem, então a gente fazia a matéria do bastidor, dentro do jogo, pegava o torcedor, fazia, né, aquele ambiente, mostrava um pouco da imagem do jogo e contava uma história diferente, do ambiente ao entorno dos estádios, mas eu consegui assistir todos os jogos do Brasil. Fiz o jogo da final da Copa do Mundo entre Espanha e Holanda, foi um jogaço de bola. Foi uma experiência incrível, que para qualquer um jornalista apaixonado por esporte, meu Deus, vale a pena. E o coração não ficou partido quando o Brasil perdeu? Ah, ficou, porque a gente estava num local onde tinha muito torcedor brasileiro e a gente trabalhava, mas torcia ao mesmo tempo. E quando o Brasil foi eliminado, fazer aquela reportagem das pessoas chorando foi um momento bem chato, bem difícil, que eu não queria ter feito, mas tive que fazer. Não tinha pra onde correr, né? Não tinha. E como você vê o crescimento de outras formas do trabalho para o jornalismo, nesse mercado com nicho como o YouTube e o TikTok? Eu acredito que é um desafio. É um desafio para nós que somos jornalistas de uma geração não tão antiga, mas eu comecei a trabalhar em televisão em 1999, durante a minha faculdade. Então a gente vem daquele jornalismo mais clássico que não se existia muito esse jornalismo de YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram. Eu acho um desafio, você tem que se adaptar. O jornalista hoje ele tem que viver essas ferramentas, sabe? Porque hoje é muito dinâmico. Você tem que saber trabalhar com TikTok, você tem que saber trabalhar com Instagram, você tem que saber trabalhar no YouTube, no WhatsApp. Mas eu acho que o grande diferencial de um jornalista responsável, de um jornalista que sabe o que está fazendo, de um jornalista que realmente leva essa profissão com seriedade, é você ser o diferenciado no meio de tantas pessoas que disseminam fake news, notícias sem apuração. Eu estou aqui, meu nome é Moisés, meu nome é Ohana, meu nome é fulano de tal, e eu faço um jornalismo sério nessas plataformas. Mas veio para ficar e daqui a pouco são outras que vão aparecer e quem não se adaptar vai ficar para trás. Eu sou super a favor, desde que seja feito com responsabilidade e com a ética do jornalismo que a gente aprende na faculdade. E de que maneira o jornalismo tem mudado nos últimos anos? E qual o impacto disso no trabalho do repórter, principalmente repórter de TV, que é o seu caso? O principal impacto e o principal desafio é você não deixar a notícia velha. E essa é a principal mudança. Antes as pessoas, elas esperavam
a televisão, esperavam o Jornal do Meio-Dia, por exemplo, para ficarem informadas. Hoje, com o WhatsApp, com o Instagram, acontece a notícia na esquina da casa de alguém, a cidade inteira, o bairro todo, a comunidade, até o estado todo, o país todo já está sabendo o que aconteceu. Que a velocidade dessa informação é gigantesca. Então, qual que é o grande desafio do jornalista hoje? Vamos pegar um exemplo bem simples. Hoje, eu vejo assim, não adianta um repórter, pegar o programa Tribuna do Povo, por exemplo, não adianta o repórter noticiar só que teve um acidente com 2 feridos na rua 2 de setembro, que 2 ambulâncias foram acionadas, os pacientes foram levados para o Santo Antônio. Isso aí, todo mundo já sabe, pelo WhatsApp, pelos grupos, pelo Instagram. Eu acho que o grande desafio é o jornalista hoje parar e pensar e construir uma reportagem provocando o telespectador a pensar o porquê que aconteceu esse acidente, né? O que levou, né? Ou será que tinha uma sinalização lá, um buraco, uma curva, sabe? O porquê que aquele acidente aconteceu. Aí sim, aí você vai estar levando uma notícia diferenciada. Eu dei um exemplo simples, mas isso eu acho que é uma pecinha, são ferramentas que se encaixam em várias notícias de diversos segmentos. Porque o que, quando, onde, porquê, isso aí todo mundo faz hoje por rede social. Agora, o motivo que leva, né, a acontecer isso e por que aconteceu isso, aí eu acho que o jornalista tem um poder muito grande de contar uma história de uma maneira diferente, de um olhar diferente para prender a atenção do telespectador numa televisão, por exemplo. Que já é, né, querendo ou não, quem você falou agora, né, tem muitos meios, querendo ou não, a TV já não é o principal. Acabou tendo outras, como é que eu posso dizer, outras concorrências no caso, eu né? acredito que a TV ainda é o principal e a TV, quando se fala de credibilidade, televisão ainda é credibilidade, eu acho que vai ser por muito tempo. Porque existe uma estrutura por trás, são profissionais que trabalham ali, que são jornalistas, enfim. Eu acho que a TV nunca vai perder essa credibilidade, mas a gente tem que se readaptar, se reinventar para continuar prendendo a atenção daquele telespectador. Tá certo, Moisés, muito obrigada pela sua presença, né? E deixa o espaço aberto aqui se você quiser dar algum recado para os nossos futuros jornalistas que podem estar assistindo a gente. Obrigado, eu que agradeço, é uma satisfação participar aqui com vocês na FURB. Eu acho que é um momento muito especial, é uma janela muito importante. Eu já fui acadêmico um dia, eu já tive essa experiência de estar do lado onde vocês estão hoje e a gente tem sonhos, a gente tem objetivos. E se eu dou uma dica, assim, algumas dicas valiosas para jornalista, eu acho que, primeiro, tem que ser metido. Tem que ser metido, tem que gostar do que faz, tem que amar o jornalismo e tem que se descobrir em várias áreas, né? Hoje o mercado está muito dinâmico e muito enxuto. Então, hoje não se tem mais, por exemplo, um cinegrafista, um auxiliar, um motorista, um repórter. Hoje no carro o repórter é auxiliar, o motorista é o cinegrafista. Então, se você puder aprender cada vez mais habilidades, você vai conseguir abrir o seu leque no mercado de trabalho de jornalismo. Se dedicar, falar pelo menos um inglês e quem sabe mais um idioma, são todas ferramentas e oportunidades que te abrem a porta para você ser um jornalista, um profissional um pouco diferenciado nesse mercado tão concorrido de hoje em dia. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir aos outros programas no nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever em nosso canal, clicar no sininho e receber todas as notificações da FURB TV e de seus programas. Deixe o like pra gente. Ficamos por aqui e até a próxima.